a Jesus Eucarístico por tantos milagres da Eucaristia em nossa paróquia. E diante de todos os milagres, hoje nós vamos render graças à Santíssima Eucaristia. Tenho algumas pessoas nas minhas orações, mas hoje essa missa é oferecida para todo o povo de Deus. Olhando esse caminho, olhando esse sentido, então estou celebrando também pelo senhor Roberto Miranda Basto, que se encontra internado, pelo senhor Abel, que se encontra internado, e hoje, de um modo muito maior, em ação de graça pelo nascimento de Maria Luísa, filha de Cacau e Érica, que graças a Deus nasceu, está bem. Então nós vamos render ação de graças por todos esses atos de nossa paróquia e rezar em ação de graças por todos vocês que aqui estão. Por isso agora você inclina a sua cabeça e faz também um agradecimento a Jesus Eucarístico. Ou peça a Ele que olhe por você. Agora de pé, vamos então dar início à nossa Santa Missa, cantando o nosso canto de entrada. Cantemos. Jesus, na hoste santa, que se consagra sobre o altar, aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar o Santo Sacramento. O Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro, o nosso amor a esperar, lá no sagrado e vamos todos procurar. Toda a igreja, que o Santo Sacramento. Solta a voz. Santo Sacramento, Jesus seja adorado. Seja amado nessa terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus. Escondido,
Deus escondido, vindo a nós na comunhão, purificado, enriquecido, coração. Sobe a voz, igreja, bem forte, juntos. Que é o próprio Cristo Jesus. Seja adorado. Nesta terra de Santa, seja adorado, força! De Santa, glória a Jesus, glória a Jesus, da hóstia santa, que se consagra sobre o altar, aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar, e o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado, e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar, lá no sacrário inteiro, e vamos todos procurar. Vamos juntos nesse instrumento, canta bem forte, igreja, você. Que é o próprio Cristo seja adorado. Seja adorado, seja adorado, seja amado. Está de sangue. Glória a Jesus. Continua. Glória a Jesus, Deus escondido, que vindo a nós na comunhão, enriquecido, deixai-nos sempre coração, e o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz, seja adorado e seja. Vamos aplaudir! Toda igreja! Nessa terra de Santa Cruz, seja adorado! Seja adorado! Glória a Jesus, glória a Jesus,
escondido, Deus escondido, vindo a nós a comunhão, purificado, enriquecido, deixai-nos sempre oração. Ele se consagra por mim, por você, por todos nós. Para nos abençoar o Brasil. Agora bem forte. Vamos parar o instrumento. Vem para essa igreja. O próprio Cristo. Seja adorado, seja adorado, seja amado, seja adorado, seja adorado, seja amado. Viva Jesus sacramentado! Viva! Com alegria celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Já ofereci a missa para todos e para aquelas pessoas que nomeei. E agora também neste altar principal quero colocá-los nele, Padre Moura, Padre Rodrigo Celso e o diácono Getúlio. Esses que estão mais próximos da Eucaristia, e o Monsenhor Ideu também, esses que estão mais próximos da Eucaristia para servir todo o nosso povo paroquial. Então que Jesus Eucarístico, neste dia, realize nesses servos o sinal magnífico do Cristo sacerdote neles, para que continue atuando, fazendo as vezes de Cristo aqui em nossa paróquia, se colocando a serviço do Senhor. Então, em ação de graças, eu quero colocar por esses filhos que são os grandes colaboradores em nossa paróquia, de modo muito especial no toque e no zelo com Jesus Eucarístico. Irmãos, irmãs, reconheçamos que somos pecadores. Vamos pedir perdão hoje pelas vezes que eu não tive zelo com Jesus Eucarístico. Aquelas vezes que eu comunguei indevidamente, não preparado. Aquela vez que eu comunguei com pecado gravíssimo, com pecado mortal. Pelas vezes que eu também não tive zelo
ao participar bem da Santa Missa, pelas vezes que eu não prestei grande adoração a Jesus Eucarístico na minha vida, pelas vezes que eu não amei e não adorei Jesus como deveria, pelas vezes que eu preferi outras coisas e não Jesus, preferi tudo fora de Jesus e menos Cristo. É um pecado. Meu irmão, minha irmã, hoje nós precisamos pedir perdão de nossas ofensas, de nossas faltas, de nossos zelos com Jesus Santíssimo. Imploremos o perdão de Deus cantando. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o levou em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor. Eis o pão que os anjos comem.
tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas que quebrastes os grilhões da escravidão, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, no nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, no nome santo do Senhor. Por isso oferto o sacrifício de louvor, invocando o santo nome do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. E não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo a redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem manchas. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor.
Vamos entoar a sequência agora. O refrão da sequência vai ser cantado e todos possam, toda a igreja repetir comigo. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão dos homens. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Todos juntos? Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão dos homens. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurados por Abraão foi imolado o cordeiro aos pais foi dado no deserto. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão dos homens. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade. Conservai-nos da unidade, este rio, nossa orfandade. Transportai-nos para o Pai, transportai-nos para o Pai. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida, que a família se nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Eis o pão, só a igreja. Eis o pão, eis o pão.
Vós povos todos aleluia, aleluia. Vinde louvar nosso Deus. Aleluia, 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 vinde louvar nosso Deus. Aleluia, aleluia. Que seu amor é sem fim. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhe disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segue-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali farei os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o monte das oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres, caríssimo diácono, irmãos e irmãs muito amados.
solenidade de Corpus Christi. A igreja celebra este dia para manifestar publicamente o corpo de Deus, de forma pública, apresentar o Cristo, Corpus Christi, o corpo de Cristo, o corpo de Deus. Somos a igreja dessa presença real de Cristo entre nós. Somente a igreja faz isso. Por isso, no dia de hoje, saímos às ruas, enfeitadas de 1000 cores, e em procissão testemunhamos nossa fé na presença de Cristo em nossos templos e em nossos altares, em nossos sacrários. Celebramos a Santíssima Eucaristia. Eucaristia, palavra grega que significa ação de graças. Damos o nome de missa, traduzido ao pé da letra, que significa despedida. Foi na última ceia que Jesus se despediu de seus apóstolos. E ele mandou que preparassem tudo de forma mais original possível. Em detalhes, São Marcos coloca como se deu isso. Escutamos o Evangelho. Mandou preparar no andar de cima, numa sala ampla. Havia muitas almofadas, certamente também muita comida, muito vinho. Era uma ceia pascal e era tudo com muita fartura, muito feito aos detalhes, de forma mais requintada e bela possível. Jesus mandou caprichar esses últimos momentos com seus apóstolos, com seus amigos mais íntimos, mais próximos. Ele sabia que ali iria ser a despedida. Na última ceia, entregaria seu corpo, entregaria seu sangue pela redenção do mundo. A matéria do sacrifício é o pão e o vinho. Jesus usou isso, não usou outra coisa. Pão e vinho, a matéria do sacrifício. E ofereceu, tomou, abençoou, partiu e deu. O apóstolo, o evangelista usa esses 4 verbos, esses 4 gestos de Jesus. Distribuiu aos seus, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Isto não acontecerá mais até que venha, até que aconteça no reino de meu Pai. Fazei isto para celebrar a minha memória, até que eu venha, diz o Senhor. De fato, a Eucaristia é a maior ação de graças a Deus. Não existe outra. Porque é o santo e perpétuo sacrifício do Cristo, oferecido pelo resgate da humanidade. Dizei-me, irmãos e irmãs, exortava Santo Agostinho, o que vale mais a palavra de Cristo nos Evangelhos ou a Eucaristia? As duas coisas têm o mesmo valor para nós. São palavras de Santo Agostinho. Toda vez que o recebermos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11. E João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que se sacrifica, que se doa, que se oferece em sacrifício, em doação pelos seus amigos. Por isso mesmo, diz Santo Tomás de Aquino, Deus na Eucaristia
quer nos dar o maior dos bens, o seu próprio Filho. E o mundo tem fome dele, tem necessidade dele, tem saudades dele, tem carência de Deus. Eu sou o pão da vida, afirma Jesus no grande discurso sobre o pão da vida, João capítulo 6. Ali, na Eucaristia, ele se dá por inteiro. É o próprio sacramento do amor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eu sou o pão vivo, isto é, o pão ativo, que atua em nós, que atua, diferente do pão da padaria que comemos diariamente. O pão não atua em nós, nosso organismo assimila o pão. Aqui é o próprio, diferentemente, é o próprio Jesus que atua na gente. É Ele mesmo, misteriosamente. O pão ativo que desceu do céu, o pão vivo. Ao recebê-lo, ao comê-lo, Cristo atua em nós. Ele é quem nos transforma. Ele é quem nos transforma. E quem nos faz coisa sua. Ele nos faz coisa sua. Por isso disse: quem me come, viverá por mim. Alguns de seus discípulos disseram: esta linguagem é muito dura, é muito difícil. Quem poderá escutá-lo? Quem poderá compreendê-lo? Nós também hoje temos as mesmas atitudes, a mesma desconfiança, a mesma falta de fé. Quem pode compreender esse homem? Suas palavras são difíceis demais, longe que está do alcance de nossa inteligência, né? Da nossa compreensão. E hoje, aqui reunidos para celebrarmos Corpus Christi, a Santíssima Eucaristia, como creremos nela? Como acreditaremos na Eucaristia? Pois ninguém pode comungar sem fé. Sem fé. Se nós não podemos comungar com falta grave, também não se pode comungar sem fé. Não haveria nenhum mérito nisso. Como creremos nós que vivemos aqui e agora, século 21, nessa mesma Eucaristia, nesse mesmo pão que se dá, que se oferece, corpo e sangue do Senhor? Pois que agora aqui necessitamos tanto dela, necessitamos tanto da Eucaristia. Quando você vem conversar conosco, diz: faz um certo tempo que eu não comungo mais, que eu não recebo mais a hóstia. Não, que não comunga mais. E eu me sinto fraco. São essas palavras, parece uma palavra de ordem, não? Sempre as mesmas palavras repetidas. Me sentirei fraco. Não, você não está fraco. Comeu hoje, não tomou café hoje, não almoçou hoje, não vai jantar, então não se sentindo fraco. É para dizer: eu não posso viver sem Ele. Em outras palavras, não? Mas usamos: estou fraco. Então seu problema é com o médico, né? Procurar o médico. Está fraco? Estou me sentindo fraco. Mas é para dizer: nós não podemos viver sem Ele. Nós não podemos viver sem a Eucaristia, porque a Eucaristia não foi feita para os anjos, foi feita para os pecadores, foi feita para nós. Sim, Jesus se dá no pão para nós. Jesus logo nos ensina que o Filho de Deus desceu do céu por nós, para logo subir ao lugar que estava antes, pela sua ressurreição. Eu não sou daqui de baixo, vocês são daqui de baixo, dizia ele. Eu sou lá do alto. Ele veio, nós precisamos retornar. A
Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço para muita gente. É o mesmo mistério e ele não passa de ocasião de divisão. O sacramento e a cruz sempre estão sendo motivos de divisão entre nós, os cristãos. Por quê? Porque as pessoas estão divididas por causa da palavra, por causa da Eucaristia, por causa da fé, por causa da infinidade de seitas e religiões. Isso vai dividindo a família, vai dividindo as pessoas. Cada qual quer traduzir a Bíblia à sua maneira. E por causa de meia dúzia de palavras, de meia dúzia de discípulos, de versículos, nós vamos nos dividindo. É mais fácil abrir uma igreja diferente, ir ao cartório, abrir uma igreja e com o seu CGC, do que caminhar na unidade. De que caminhar unidos, como Jesus desejou. Jesus quis que sua igreja, num mundo tão dividido como o nosso, ela fosse una e única. Una e única. Para muitos é bem mais fácil, é bem mais cômodo, quero repetir, abrir uma igreja nova, um salão, uma garagem, sei lá o que, para colocar ali meia dúzia de fiéis e ganhar a vida com isso, do que caminhar na unidade, do que sermos uma coisa só. Por isso a Eucaristia e a própria palavra se torna divisão para essa gente. É motivo de divisão. Por acaso Cristo é um quebra-cabeças? Cristo estará dividido? Fala São Paulo. Isso também afirma o Catecismo da Igreja Católica. Vós também quereis ir embora, quando estavam discutindo sobre essa questão. Vós quereis também ir embora? João 6:67. Esta pergunta do Senhor ressoa através dos séculos, através dos tempos. É um convite do seu amor a descobrir que só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Intervém Pedro. Para onde iremos, Senhor? Vós também não quereis ir embora? Pedro dá a primeira palavra, né? Dá o primeiro passo. Para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Está aqui o convite do Senhor para descobrirmos nele a palavra de vida eterna. É somente nele. Já se disse que a Eucaristia é o sublime na igreja. Nada há de mais sublime além desse sacramento. Toda pessoa que está em Cristo é uma nova criação. Segundo aos Coríntios 5:17. Assim nasce o homem novo, que não é produto de uma política ou de uma ideologia qualquer, não é? Mas esse homem novo é obra de Deus. É obra de Deus. É obra do Espírito Santo de Deus. Efésios 2. Amados irmãos e irmãs, para nós católicos não haveria nenhum mérito em comungar se o pão do céu, o pão eucarístico, não fosse uma extensão do pão partilhado, do pão nosso de cada dia partilhado. Deus esteve aqui e deixou claro que temos que pensar na dor dos outros e lutar para que o mundo, o nosso planeta Terra, seja um lugar mais decente para todos. E o caminho mais viável e justo é ter o pão repartido para todos.
A Eucaristia, por isso, a Eucaristia é o sacramento da comunhão. Jesus, ali nos evangelhos, saciou os homens que tinham fome, revelando o mistério, revelando sua missão. O pão que dá é sinal de outro pão. Não é possível revelar o pão da vida eterna sem se empenhar a sério nas exigências da solidariedade humana. Isso não é possível. Como não é possível, em outras palavras, aqui comungarmos, recebermos o corpo do Senhor, negando o pão ao nosso irmão, fechando as mãos, os ouvidos, o coração, fechando nossos olhos às necessidades do próximo, às necessidades mais elementares do ser humano. Como é possível vir comungar se eu neguei ao meu irmão um prato de comida, algo que ele pudesse viver naquele dia de forma mais digna? Não vamos entender a Eucaristia se não entendermos o pão repartido, o pão nosso de cada dia sobre nossas mesas. É mais importante amar que fazer milagres, diz a Bíblia. 1 Coríntios 13. O pão que guardas, porventura, o pão que guardas em tua despensa pertence ao faminto, como pertence ao nu, aquele que está sem roupa, o agasalho que escondes em teus armários. O sapato que apodrece em tuas gavetas pertence ao descalço, e ao miserável aquilo que está oculto na tua casa. São palavras de São Basílio Magno. Era o inverno do ano 405, um dos grandes padres e doutores da igreja. Ora, evangelizar não é fazer propaganda do evangelho, não é. Mas demonstrar em atitudes a força que tem para salvar, a força que o evangelho tem para salvar, para libertar os homens de seus demônios, de seus fracassos, de suas incoerências. O amor não consiste em comover-se apenas ante a miséria do outro. O amor ainda não consiste nisso, apenas em ter pena, ter compaixão do outro, porque necessita, porque carece mais do que eu. Não se resume apenas nesse inclinar-se, nesse sentir pena do outro. Ainda não é o autêntico amor. Mas em arriscar-se, em comprometer-se pelo outro. É isso. É o que aconteceu na cruz. O Senhor se arriscou, se comprometeu até o fim. Por isso a Eucaristia é compromisso. Ninguém pode comungar se não há compromisso na comunidade, se não há compromisso com a igreja, se não há compromisso com os irmãos, sobretudo os mais necessitados e carentes. Este é o apelo, este é o grito da Eucaristia. Todo aquele que faz autêntica experiência com Deus torna-se mais preocupado com o ser humano. Onde se tem um verdadeiro encontro com Deus, põe-se a seu serviço em favor do próximo. Em favor do próximo. Para comungar, basta a disposição negativa de não estar em pecado mortal? Basta isso? Essa disposição negativa, estou em pecado grave, então não vou comungar. E as disposições positivas de seguir a Jesus Cristo, elas não contam? Basta ter faltado uma missa ou estar em outra falta grave para não comungar?
São disposições negativas. E a disposição positiva de seguir a Jesus Cristo, de se promover a justiça, de se fazer o bem, a concórdia, de não ter tirado a autoestima nem a alegria do outro, de não ter julgado o seu próximo, não ter difamado o seu próximo, de não ter guardado ódio, ressentimentos no coração. Nós não devemos ter essas disposições, estarmos livres disso para podermos comungar também? Ou não achamos que essas coisas são pecados, ou pecados graves? A mesquinharia, ou a mesquinhança, o egoísmo e o indiferentismo são sinais de que a pessoa está longe de ser religiosa, no sentido próprio da palavra. Essa pessoa é antes um fariseu, e não religiosa. A religião está muito longe dela. Em vez de servir a Deus, servindo o próximo, muitas pessoas são de fato usurpadoras do sagrado, ou seja, usam a religião em benefício dos próprios interesses. É importante que cada um faça a sua parte. Se há muitas necessidades ainda, se existem muitas necessidades em nosso meio, em nossos ambientes, em nosso município, em nossas cidades e comunidades, etc., é sinal de que também, como consequência, há muito ainda a ser feito, há muito ainda por se fazer. Tanto ergo sacramento. Vamos cantar esse pedacinho. E aqui termino. Tanto ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum novus sedat ritui, restat fide supplementum sensum de defectui, genitore genitoque lausei ubiratio, salus honor virtus quoque sit ege benedictio, procedente ab utroque, comparsi laudatio. Este grande sacramento, humildemente adoremos. Da antiga lei as figuras, cedam ao novo o mistério. A fraqueza dos sentidos sirva a fé de suplemento. Ao Pai, ao Filho igualmente, louvores mil tributemos. Seus altos dons inefáveis, por justo tributo honremos. Ao que de ambos procede, os mesmos louvores demos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Direita
irmãos e irmãs, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pelos homens, celebrou com os discípulos a ceia pascal. E digamos: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelas igrejas dos 4 pontos cardeais, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo, pão do Pão da céu, vida. dai-nos A vida. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que façam em memória de Jesus o que ele mandou ao celebrar a sua última ceia. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos homens de todos os povos e nações, para que o sangue derramado na cruz os purifique das obras mortas do pecado. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que haja quem os defenda e socorra, e lhes recorde que só em Deus se encontra a paz. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a celebração da Eucaristia do Senhor nos dê a esperança de o contemplar na eternidade. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. E você, meu irmão, minha irmã, agora faz também a sua oração pedindo a Jesus Eucarístico por você, por sua vida, para que este Cristo Eucarístico também te dê esse grande dom de agir, ser solidário com quem sofre, com quem passa dificuldade. Que você tenha um coração igual de Cristo. Que o nosso coração também seja um coração eucarístico para se doar, para se entregar. Prova de amor maior não há do que aquele que dará vida pelo seu irmão. E você, meu irmão, minha irmã, que se encontra na Web TV nos acompanhando, faça também a sua oração. Enquanto chamo os aniversariantes de vida e de matrimônio, se aqui está presente, cantemos o refrão deste Salmo 115. Elevo o cálice, Os aniversariantes podem vir. minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Mais uma vez, Elevo o cálice, minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. só vocês agora cantando. Canta, igreja. Hoje é dia da Santíssima Eucaristia. Mais uma vez, bem bonita, igreja. Imagine o cálice à sua vista. E você recebendo o Senhor em sua vida. Senhor, os teus aniversariantes querem elevar o cálice da salvação para te glorificar, para te dar glória, pelo dom da vida, pelo dom do matrimônio. Senhor, esses filhos e filhas querem levar o cálice da vossa vida para te dar graças, para te dar glória,
para te bendizer e te pedir a sua bênção, a bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da alegria, e também, Senhor Deus, a bênção da sua presença em cada um de vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cantemos, vamos lá, bem bonito, eleva o cálice. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo. Uma salva de palmas para os nossos aniversariantes, parabéns, Deus abençoe. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Senhor Deus, nesse dia da Santíssima Eucaristia, te apresentamos Ana Júlia. Que tu possas abençoar e santificar esta vida, concedendo o dom da graça, o dom da paz. Hoje eleva o cálice da sua salvação, para que pertença a esta filha Ana Júlia, que nasceu para este mundo, para ser amada por nós. Por isso te damos graças e glória. Aplaudamos esta filha como sinal de acolhimento em nossa igreja. Senhor Jesus Cristo, que alimentais continuamente a vossa igreja com o mistério do vosso corpo e sangue, concedei-lhe a graça de encontrar a verdadeira alegria na riqueza infinita dos vossos dons. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão. O cálice com vinho e na patena o pão. Vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será o sangue que derramou na cruz, e o vinho será
sacerdote que é a nossa voz, nos dá hóstia viva, que somos todos nós, nos dá hóstia viva, que somos todos nós. Poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o vinho, que oferecemos na Sagrada Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação,
instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Gregório e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas
e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de nossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a Sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos a vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Ágada e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessai de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vossos Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, neste amor de Cristo que nos une, saudemos uns aos outros. Gente, Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Nós vamos dar a comunhão nas duas espécies. Vocês da arquibancada aguardem aí que vai ter um ministro dando a comunhão ali e outro lá naquela ponta. Então, que eles estão no canto da parede, até quando os ministros chegarem aí, deixar esse espaço para eles, ok? E nós, todos, até quem está aí em cima, realmente fazer o esforço de descer em procissão para receber a comunhão aqui à frente nas duas espécies. Para até nos ajudar os ministros, venham com a mão, as duas mãos no coração, que facilita para receber a comunhão, para evitar de esbarrar no cálice, para evitar de esbarrar na âmbula, ok? E hoje até aqueles que costumam, eu sei que é por devoção, mas hoje eu creio que, por ser a comunhão nas duas espécies, pedia para não se ajoelhar, porque isso confunde alguns ministros. Se for na frente de nós padres, ainda até pode, mas também não deveria, mas só para poder facilitar em dar a comunhão, porque às vezes atrapalha o ministro, ou pode atrapalhar também aquele que está atrás de você quando você vai ajoelhar, que eu hoje estou vendo uma multidão assim muito grande aqui, e a nossa comunhão será um pouco mais demorada também nesse sentido. Mas é dia do corpo de Deus. Então, receber também de um modo bem solene a Santíssima Comunhão. E pediria que quando você ouvir o ministro falar o corpo de Cristo, você diga amém. Não diga creio, não diga assim seja. A palavra é correta? Amém. Ok? Então, vamos fazer assim. E depois, aquele irmão, aquela irmã que não pode comungar, faça a sua comunhão espiritual, a sua comunhão de desejo. Eu ofereço a minha comunhão para você. Hoje eu estou sendo um contigo. Por isso, faça uma boa comunhão espiritual. Pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Que é tão grande, se faz tão pequeno assim, só por amor pra chegar até mim. Que seja assim, que venha até mim, e eu vou te dar glória.